Olá, meu nome é Jairo Jorge, sou jornalista e apresentador do Domínio Público. Em discussão, a inovação, a educação e o futuro do Rio Grande e do Brasil. No programa de hoje, a Guarda Compartilhada. As novas configurações da família, a diminuição do número de casamentos e o aumento expressivo no número de divórcios trouxeram intensas modificações no âmbito do direito de família. O que era exceção no passado tornou-se comum e hoje os filhos são criados e educados em duas casas, sem que os pais morem juntos. Para discutir no domínio público a guarda compartilhada, são nossos convidados Herta Grossi, advogada, mediadora profissional, especialista em psicopedagogia clínica e institucional e docente do curso de capacitação de mediadores de conflitos da Clínica de Psicoterapia e Instituto de Mediação. É também nosso convidado, Dr. Roberto Lorea, juiz de direito, coordenador do Grupo de Trabalho e Mediação Familiar do Núcleo de Estudos de Mediação da Escola Superior da Magistratura e autor do projeto que criou a primeira central de mediação judicial do Rio Grande do Sul. Dr. Lorea, qual é a avaliação hoje da guarda compartilhada? Ela minimizou os conflitos entre pais separados? Olha, eu acho que talvez o principal aspecto que merece ser destacado é que ela trouxe visibilidade para essa corresponsabilidade entre o pai e a mãe, né, entre os genitores. E eu acho que, como tu disseste na abertura, uma questão importante é que cada vez mais nós temos famílias, a gente diz famílias recompostas, né? Então essa mãe tem um novo companheiro, eventualmente tem novos filhos, assim como o pai. Então acho que o importante também é a gente compreender que quando nós estamos falando de guarda compartilhada, e quando nós estamos falando dessas crianças que estão um período com o pai, um período com a mãe, seria interessante que se pudesse contemplar também esses outros familiares. Sejam, né, um segundo pai, seja uma segunda mãe, seja novos irmãos, esse núcleo familiar está bastante ampliado. E aí nós temos pessoas convivendo e você fica às vezes se questionando, mas que autoridade tem essa pessoa sobre essa criança? Vai ver, não, ele é filho do primeiro casamento da minha ex-esposa e agora estamos todos juntos aqui. Então, eu acho que um outro aspecto importante que vem nessa esteira da guarda compartilhada é a mediação familiar, ou seja, uma forma de solucionar eventuais conflitos que se dá contemplando a presença e a voz de todas as pessoas, e não mais aquela decisão que se dá exclusivamente por uma sentença judicial que se dirige exclusivamente à mãe e o pai, né, sem considerar, sem tomar em conta que existem já muitas outras pessoas envolvidas nesse conflito familiar. Doutora Herta, criança, é um ganho para a criança a guarda compartilhada? Sem sombra de dúvidas, a participação de ambos os pais na criação, nas questões referentes às crianças é extremamente positivo para os menores. E voltando ao tema que o Lorea falava da mediação familiar, me parece que, sem sombra de dúvidas, auxilia muito para que possa se restabelecer a comunicação que em algum momento foi rompida pela própria separação, de forma que se preserve o menor, não é? Para que possam conviver de forma equilibrada, de forma as soluções que os pais tomem em relação ao filho possam ser dialogadas, conversadas, enfim, isso facilita muito e preserva também o menor, que mantém a família funcionando muito proximamente ao que era originariamente, né? Doutor Roberto, juiz da Vara de Família, como é que funciona, né, os direitos e deveres aí do pai e da mãe com a guarda compartilhada para que os nossos telespectadores, internautas possam acompanhar? Eu acho importante esclarecer, porque também tem muitos mitos, né, e algumas incompreensões sobre isso. Então, muitas pessoas imaginavam que uma guarda unilateral em favor da mãe ou do pai retirava todos os direitos, né, do outro pai ou mãe. Isso não era verdade. Mas, de qualquer sorte, a guarda compartilhada, eu acho que ela ajuda a compreender isso, que a criança não é do pai ou a criança não é da mãe, né? Ambos são corresponsáveis. O que significa isso? Por exemplo, decisões sobre o local de moradia, decisão sobre a escola a que essa criança vai atender, os seus momentos de lazer, as suas atividades extracurriculares, feriados, férias. Todos esses arranjos, eles têm que ser construídos. E por isso essa ideia, vamos dizer, que acompanha, eu acho, talvez, esse conceito de guarda compartilhada, esse conceito de corresponsabilidade, vem essa questão da mediação familiar. Por que eu insisto nisso, né? Porque é importante se compreender que é muito difícil
para o judiciário, através de um juiz, de uma juíza, decidir de cima para baixo, sem conhecer todas as peculiaridades daquela família, né, qual será o melhor arranjo. Então é muito importante que essas pessoas se façam presentes e tenham voz. E aí vão surgindo as peculiaridades. A gente chama, vão surgindo, eles vão podendo expressar as suas necessidades, os seus interesses, e evidentemente tudo isso contemplando as necessidades também das crianças, né? A gente fala no melhor interesse das crianças, para que esse arranjo funcione. Qual a consequência disso? Se você participa da construção de um acordo, você está comprometido, né? Você tem interesse, você acredita que aquilo, mesmo que você tenha cedido num aspecto ou no outro, aquilo foi construído com a sua participação, com a sua voz, contemplando pelo menos as suas principais necessidades. Se você não participa disso, isso não é dialogado, isso é imposto de cima para baixo, dificilmente você vai se conformar com isso. Ou, se você se submeter àquilo, pode fazer isso de má vontade, com uma revolta. E a gente fala também aqui, com relação às crianças, da permissão emocional, né? Aquela mãe que diz, não, é o fim de semana do teu pai. Mas como ela passa isso para o filho? Se é algo que é cordial, que é harmônico, porque é importante que a criança conviva com ambos os pais, ou é algo que tu é obrigado aí porque o juiz impôs, eu sou contra, eu acho que não deveria. Isso tem um impacto muito grande na criança, não se pode pensar que é a mesma coisa. Então o que acontece? Isso tem várias pesquisas que mostram, quando a solução é mediada, ela tende a ser cumprida, tende a ser efetivamente funcionar para aquela família. Em outros casos, quando não é dialogada essa construção, tende a haver o descumprimento e, por isso, novos processos, né, na vara de família. Então, as pessoas retornam porque não ficaram satisfeitas com aquela decisão e, de alguma forma, tensionam e tentam modificar aquilo, seja pela via judicial ou simplesmente criando pretextos para descumprir aquela ordem judicial. Então, acho que é importante a gente ter compreensão sobre isso. Acho que a guarda compartilhada ela vem num contexto histórico, no momento de transformação da nossa legislação de família, que traz também, insere também, né, no novo Código de Processo Civil, a questão da mediação familiar como sendo a primeira via para solucionar os conflitos familiares. E até porque são os envolvidos naquele conflito eles conhecem a dinâmica familiar. Então por isso é importante que eles possam é o que a mediação, o primeiro princípio da mediação, que é a autonomia da vontade, né? Que eles possam compor um acordo que eles sabem que vai funcionar, porque eles são, né, eles vivenciam o dia a dia e sabem como é que funciona aquela família e como é que poderá continuar funcionando ou não. Por isso é importante que eles possam ter esse diálogo que foi rompido em algum momento, enfim, mas que possam resgatá-lo, para que possam eles construírem a realidade que vai ser daqui para frente. Não é? Exato, dando assim um exemplo bem concreto, né? Não adianta o juiz fixar que o pai vai buscar a criança sábado, 9 horas da manhã, se esse pai está trabalhando nesse horário. Não adianta dizer que vai fazer um deslocamento durante a semana se por uma questão de trabalho, de contingência, né, de distância e às vezes até de questões financeiras, aquilo se torna inviável. Então, por isso que eu digo, quando vem de cima para baixo, nem sempre aquilo se encaixa, né? Nós temos, assim, vamos dizer, alguns padrões, algumas categorias. Não pode dizer, são gerais, mas especificamente para aquele núcleo familiar, aquele pai, aquela mãe, a sua realidade, aquela criança ou aquelas crianças, esse novo arranjo familiar, como encaixar isso numa categoria? É muito difícil. Então, é muito mais interessante que as partes construam, eventualmente, auxiliadas, né, por um mediador, no sentido de que elas possam dialogar. E aí, sim, vão aparecendo, que eu insisto, a questão das necessidades. Porque a gente olha de fora e imagina uma coisa, mas não tem os dados concretos, né, da realidade. E outra coisa importante é que se faz um arranjo hoje, mas isso se transforma, seja pela questão de que a criança vai crescendo e vai tendo também, né, mais voz e mais compromissos sociais e mais interesse, seja porque a realidade dos pais também se transforma. Quem estava trabalhando um determinado tipo de emprego, agora está em outro, eventualmente trabalhava com horário fixo, hoje está de plantão ou está desempregada, a questão financeira se altera. Então, as dinâmicas familiares, elas estão sempre se modificando. Então, esses arranjos necessariamente têm que estar sempre sendo atualizados. Tem países, por exemplo, como na Austrália, em que já se prevê, conforme a idade da criança, o arranjo já vale por 2 anos ou vale por 4 anos, porque se sabe que, naturalmente, vão surgir novas demandas e vai ser necessário que aquele pai e aquela mãe voltem a conversar e voltem a fazer um novo arranjo. Então, a mediação também tem essa peculiaridade, o que a gente chama assim, a mediação familiar é emancipatória, porque
porque ela dá às partes, né, a capacidade de diálogo. Não apenas para resolver esse conflito que as motivou a vir agora ao judiciário, mas que quando surgir um novo conflito, elas já saibam como lidar com isso, como sentar, como conversar e como contemplar, tanto quanto possível, as necessidades de todos os envolvidos. Até porque a realidade da família vai mudando também até pela idade da criança. Uma família que tem um divórcio com uma criança bebê, a realidade é uma. Quando a criança chega em idade escolar, já é outra realidade. Quando está na adolescência, é outra realidade. Então, todas essas questões precisam, invariavelmente, serem ajustadas no transcorrer do próprio crescimento da criança. E o próprio direito de família está, digamos, se adequando a essas mudanças, né, que hoje estamos assistindo, né? Porque alguns anos atrás, doutor Roberto, havia, digamos, o maior número de casos era a guarda ou para a mãe ou para o pai, majoritariamente a mãe, né? É uma evolução também do próprio direito de família, né? Sim, eu acho que a guarda compartilhada ela serve muitas vezes para que os pais, né, mães e pais, se deem conta de que eles não são mais um casal, não são mais marido e mulher, mas continuam sendo os pais e precisam continuar sendo aliados, né, no sentido de dar o melhor desenvolvimento para a criança, de somar esforços, continuar, né, tanto financeiramente quanto na questão da disponibilidade de tempo, porque às vezes tem isso, é muito comum esse padrão assim, né, falando de casos concretos, ele vê a cada 15 dias ou fim de semana, mas por que ele não pode, por exemplo, e aqui, claro, a gente tem que balizar isso com relação ao pertencimento econômico, por que ele não pode buscar a criança no colégio um dia e entregar em casa? Por que não pode simplesmente levar a criança para cumprir uma tarefa extracurricular? Fica muito condicionado para hoje é meu dia, hoje é teu dia, quando na verdade favorece muito mais a guarda compartilhada a flexibilizar isso. Então, tal dia, que entre aspas, não é o dia do pai, mas ele sim deve contribuir nas tarefas domésticas, por exemplo, buscando a criança no colégio, ou levando a criança a alguma atividade, ou levando ao dentista, ou levando a uma consulta médica. É muito comum que isso sobrecarregue, infelizmente, pela nossa cultura machista, especialmente as mães. Então, quem acompanha toda a parte escolar e a parte de saúde, normalmente é a mãe. Mas nada impede, é apenas uma questão cultural, que o pai atenda esses compromissos, né? E tem também então, assim, às vezes fica muito rígido esse arranjo e o ideal seria que se flexibilizasse. A guarda compartilhada acho que favorece muito isso, a perceber, né, fazendo assim um calendário, por exemplo, durante a semana, quais são as tuas disponibilidades. Não precisa ser o dia inteiro, não precisa ser o pernoite, mas pode ter algum momento do dia em que favoreça, em que o pai, ou no caso a mãe, quem não estiver com a criança, né, convivendo na sua casa, possa se fazer presente, mas não apenas para momentos de lazer, mas também para atender compromissos que a criança precisa ser ainda conduzida. Nós vamos agora a um breve intervalo e já retornamos com o Domínio Público. A saúde não pode esperar. Conheça agora a 5ª edição de um produto que já é referência no país. Chegou o Medplex Eixo Norte. Muito mais do que uma referência em saúde. Um novo conceito em rentabilidade imobiliária. Ideal para os profissionais. Perfeito para quem quer investir. Invista em um patrimônio que trabalha para você. O Domínio Público de hoje está discutindo a guarda compartilhada com a participação da advogada e mediadora profissional Herta Grossi e do juiz de direito Roberto Loreia. Herta, a questão grupos de discussão da violência doméstica diz que em alguns casos, né, que há relacionamento abusivo, a questão da guarda compartilhada ela permitiria, digamos, essa situação, né, do avanço da situação de violência. Como é que tu vê essa questão? Como é que isso surge na tua atividade profissional?
Bom, eu penso que a questão da guarda compartilhada em situações de violência, na verdade deve haver uma sensibilidade do judiciário em relação a isso. Porque em casos de violência física mesmo e grave, enfim, ela pode, a definição de guarda compartilhada, ela pode realmente aumentar o risco para a vítima e também refletir nos filhos, porque o viés da guarda compartilhada é justamente que os pais possam, juntos, em consonância, decidir as questões dos filhos. Mas se existe uma violência grande, como é que esses pais vão conseguir juntos decidir as questões referentes aos filhos? Então, me parece que, se não houver uma sensibilidade do judiciário de averiguar, cada caso é um caso, né? Isso pode vir a ser contrário ao Instituto da Guarda Compartilhada e, na verdade, acabar sendo prejudicial aos filhos, porque invariavelmente os pais não vão conseguir conversar sobre educação, sobre questões de ensinar, dar limites, questões morais, enfim. Então, em alguns casos, eu acho que tem que haver uma sensibilidade no sentido de também de que a guarda seja unilateral, mas não é a regra. Eu acho que tem que ser analisado caso a caso, né? Isso até eu e o Loré estamos conversando antes do programa. Eu acho que ele pode fazer uma complementação, porque ele trabalhou com violência doméstica durante alguns anos. Se percebe isso, doutor Loré, hoje? Sim, eu acho que surge essa questão com a guarda compartilhada? Surge, eu acho que ainda são casos pontuais, pelo menos que chegam até a vara de família, mas eu acho muito importante e concordo plenamente. A gente nunca pode generalizar, no sentido de que a guarda compartilhada, então, não, a guarda compartilhada é, sem dúvida, a melhor maneira de gerir, né, a criação dos filhos, desde que haja um diálogo, haja um comportamento respeitoso entre pai e mãe. Quando há situações na violência doméstica, e isso é importante também a gente desconstruir esse mito, claro que a gente sabe que é importante para a criança estar com o pai, estar com a mãe, mas infelizmente, como juiz, eu sou obrigado a dizer isso pela realidade, tem pais que o melhor que fazem é ficar afastado dos filhos, porque não tem nada a acrescentar à vida dessas crianças. São pais violentos, abusivos, agressivos, que não respeitam as mulheres e não respeitam os seus próprios filhos. Então a gente não pode aqui idealizar isso, né? O conceito de paternidade que eu tenho, que provavelmente aí o telespectador, a telespectadora tenha, não significa que todas as pessoas compartilham esse mesmo conceito. E tem pais, infelizmente, que não se sentem afetivamente ligados aos filhos, ou também pode ser, alguns se sentem, mas não conseguem agir de modo adequado, agir como efetivo pai, que protege, que acolhe, né? Que dá o bom exemplo. Então a gente tem que ter cuidado. A Lei Maria da Penha, ela contempla essas possibilidades. Então agora eu estou na vara de família. Quando eu recebo uma situação em que há uma medida protetiva que foi dada pelo juízo da violência doméstica, eu posso observar ali se essa medida protetiva se estende também aos filhos, o que significa que é uma situação grave e que coloca em risco não apenas a mulher, mas também os filhos, né? Então aí já está fora de questão a possibilidade de eu estabelecer convivência paterna, porque isso já está sob o crivo do juízo da violência doméstica. Há outras hipóteses que foram analisadas pelo juiz da violência doméstica e que decidiu o seguinte: esse homem não pode se aproximar da mulher, exceto nos dias e horários que forem fixados para ele buscar as crianças, por exemplo, em casa. E aí tem várias situações, né? A gente tem que ressaltar sempre e ter esse crivo, essa sensibilidade, essa atenção, para que efetivamente essa convivência se dê em prol dos filhos. Então, se o sujeito vai até a residência materna buscar as crianças e faz isso de forma adequada, tudo bem, essa é a proposta. Mas evidentemente que há abusos, então pode ter homens que vão até a casa da ex-companheira, ex-esposa, buscar os filhos e aproveitam esse momento ou para ofender, ou para ameaçar, ou eventualmente até para agredir. E aí, evidentemente, cabe uma intervenção estatal de forma bastante cautelosa, seja através, né, da própria prisão desse sujeito, ou seja através dessa informação, né, ao juízo, para quê? Para que sejam suspensas essas visitas. Claro que nós estamos falando aqui de alguns casos, mas infelizmente a violência doméstica é uma realidade e evidentemente que quando chega ao juízo de família uma situação que antes passou pelo juizado da violência doméstica, já sinaliza que ali é preciso que haja uma atenção redobrada. Nós estamos falando apenas de horários, de arranjos financeiros, estamos falando também da segurança das crianças e da segurança da mulher. E isso, evidentemente, tem que ter um olhar diferenciado. Inclusive, em relação à violência doméstica, também a violência psicológica, que muitas vezes é muito pior que a violência física, né?
Eu até vou me permitir aqui, né, mas eu sugeri um filme que eu acho imprescindível. Eu trabalhei na Visão da Violência Doméstica, eu cheguei a fazer na época uma edição desse filme, que mostra o ciclo da violência contra a mulher. Em português ele chama Pelos Meus Olhos, eu acho que tem no YouTube inclusive dublado. É um filme espanhol que se chama Te Doy Mis Ojos. Em português saiu com esse título, Pelos Meus Olhos. É um filme muito ilustrativo, né? Não é um documentário, é um filme de ficção, mas ele mostra como poucos o ciclo da violência doméstica, e então facilita a compreensão, né, de quem não está familiarizado com a temática, que tem aquelas questões, por que a mulher continua com um sujeito agressivo, ou por que termina e depois volta o relacionamento. Isso tem um impacto terrível nas crianças, né? Nos claro jovens, que sim, os dados mostram que a violência, a gente fala violência contra a mulher, no mínimo 50% dessas ações violentas impactam diretamente os filhos. Indiretamente todas, porque há uma desarmonia, né, entre os pais e isso impacta. Mas diretamente, seja pela violência física ou psicológica exercida na presença das crianças. Mas quando há uma situação como essa, doutor Roberto, a guarda é suspensa imediatamente? Por exemplo, se detecta uma situação de violência, cai a guarda compartilhada? Sim, a guarda compartilhada, aí o 1584, né, parágrafo 2º do Código vai dizer o seguinte: se não houver acordo entre as partes e, estando ambas as partes legitimadas, aptas a exercerem a guarda será compartilhada. Mas aí nós vamos partir para as exceções. Existem várias. Então, por exemplo, se o pai aqui, para usar o exemplo, é um agressor, ele é violento, ele põe em risco a mulher e as crianças, ele não está apto a exercer a guarda. Por isso a guarda, nesse caso, seria unilateral em favor da mãe, né? E isso é interessante, isso pode vir a se alterar. No sentido de que esse homem pode até vir fazer um tratamento e a gente pode fazer uma avaliação psicológica, a gente pode fazer um estudo social e adiante verificar que aquela situação, felizmente, se modificou. Mas essa é a questão. Às vezes o tempo do judiciário é um pouco lento para reagir, né, a essas situações, né? Nós temos uma vara de família, tem em torno de 2.000 processos. Então, às vezes, mas aí é a necessidade, muitas vezes, de a mulher recorrer diretamente ao usuário da violência doméstica. Porque ali, vamos dizer, existe um aparato para funcionar com a agilidade que essas questões exigem. Doutor Ayrton, hoje alguns setores defendem a troca, né, do termo de guarda para convivência familiar. Isso, o que muda isso? Olha, é uma boa pergunta. Me parece assim que a troca de nome, a meu ver, né, não sei o que o Loré pensa a respeito, não é para mim o mais importante. Eu acho que o mais importante é que a gente corte esse ciclo que é usar a criança como moeda de troca. Né? Isso sim. Que ainda é muito presente. Ainda é muito presente. Então, a nominação que derem, me Sim. parece, a princípio... Eu acho também, como eu disse antes, às vezes a pessoa chega na audiência, dá um exemplo concreto, assim, a mãe ou o pai, não, eu quero a guarda compartilhada, eu quero a guarda unilateral. Mas a gente começa a conversar e vai ver que as pessoas não têm exatamente uma precisão conceitual. Eu até dou um exemplo, eu tenho na minha sala de audiência uma cuia, onde eu coloco as canetas, é um presente. E o que acontece? Eu tiro as canetas e explico, ó, isso é guarda compartilhada, né, que é o nome, que é o invólucro, né, que é Agora, o que nós vamos colocar aqui dentro? Como vai ser essa guarda compartilhada? O pai vai ter convívio com as crianças no fim de semana, que ele pode, é um domingo por mês, que é a folga dele, as férias, diferentes arranjos, todos receberão o nome de guarda compartilhada. Mas se você for olhar um por um concretamente, eles são bastante diferentes. Por isso eu digo, eu também concordo assim que às vezes dá ênfase demais ao nome, mas o importante aqui é o compartilhado, que eu digo que é a corresponsabilidade. E esse eu acho que é um aspecto importante que eu acho que chamou a atenção e acho que trouxe visibilidade para isso. E por isso eu insisto na questão dessa fluidez, que não seja tão rígido, não é aquilo, é o domingo, e outra coisa que a gente faz muito lá. Duas coisas, uma que não se usa mais é a visita, né? Então, o dia da visita, não, aí sim o período de convivência, né? Porque não vai, a gente visita um parente, né, distante, mas o filho a gente convive. Essa é a ideia. Mas essa ideia, eu diria assim, benéfica do comprometimento, de chamar a razão de que há uma fluidez de convívio, né? E aí fazer esses ajustes, né? Queremos então agradecer a participação dos nossos convidados, da advogada e mediadora profissional Herta Grossi e também do juiz de direito Roberto Loré,
que discutiram aqui a guarda compartilhada. Deixe suas contribuições, sugestões e ideias para os próximos programas nas nossas redes sociais. Agradecemos a tua participação e te esperamos no próximo domingo, sempre às 21 horas. Até lá! Para nós, auditores fiscais da Receita Estadual do Rio Grande do Sul, a sociedade gaúcha está em primeiro plano. Por isso, trabalhamos para buscar recursos para o Estado investir em saúde, segurança, educação e infraestrutura. Conte sempre conosco. Sindifisco RS, auditores fiscais no combate à crise do Estado. A vida é mesmo assim. Escolhas contínuas que nos levam a diferentes caminhos. Antes que você decida, deixe-nos apresentar. Andamos de olhos sempre atentos para o futuro. Acreditamos que a mudança no mundo começa nas nossas atitudes, mas sabemos que não estamos sozinhos. Somos o que impactamos. Somos o mundo. Somos La Salle. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição.